você, no meio-dia, no jornal que você está almoçando, o cara assim, Ibovespa caiu 8%, cai a 20%. Tô cagando e andando. A gente escuta muita gente falar que, tipo assim, que a China só deu certo depois que os comunistas pôs os nacionalistas pra correr de lá. Que expulsou eles pra Taiwan. Mas quem disse que os nacionalistas... Começou a dar certo lá. China nacionalista é um nome. É um nome. Igual McDonald's é um nome. Bob's é um nome. Quem disse que eles são nacionalistas? Não, quem disse que tinha nacionalistas lá. Não. Aí o Partido Comunista Chinês pôs pra correr. É porque eles não dizem que é o seguinte, era direita e esquerda brigando naquela época. Naquela época existiam dois conceitos clássicos. Não existia conceito nacionalista naquela época. Eles chamaram de China nacionalista porque tinha que botar um nome. Tá? Naquela época foi esquerda e direita. A esquerda meteu o pé na bunda da direita, botou eles para fora, ganhou a guerra. Tá? Ali sim, ali você podia dizer que era uma briga clássica entre comunismo e capitalismo. Aí, para não dizer que o lado capitalista tomou-lhe um pé na bunda, o que eles fizeram? Chamaram de China nacionalista. Como se aquilo tivesse mais... Aquilo foi para dar, no subconsciente coletivo, a ideia de que a nação verdadeira era aquela, não a outra. Entendi. Porque a esquerda chinesa, a esquerda teve políticas muito nacionalistas, né? Na verdade, quando a gente vai olhar. A China comunista, a China socialista aí, foi extremamente nacional. O período Mao Tse Tung foi muito nacionalista. Soberania nacional total. Muita... Até entre políticas que deram certo e errado, elas foram fundadas. Isso aí eu concordo 100%, né? Não sei nem quem te falou, mas acredito muito nisso também, que... Sem Mao Tse Tung, porque tem muitas vezes que o pessoal olha, né? Você já deve ter visto isso aí. Porque não sei quantos milhões morreram lá no período Mao Tse Tung. É porque teve aquele erro lá, o salto pra frente. Houveram políticas erradas, né? Houveram tentativas que não deram certo, vamos dizer assim, né? Caminhos que não se concretizaram. Agora, o mais importante ali naquele momento, vamos lembrar, né? A China sai de uma situação... Como o Rubão lembrou lá, de século das humilhações, né? Eles mesmos chamam assim, né? De colonialismo, de guerras, de invasão, de o Reino Unido ali ocupando os portos, drogando a população chinesa. Depois o país é invadido pelo Japão, né? Escravizada a população, toda aquela coisa da Primeira, Segunda Guerra, para um período em que o país passa por uma revolução, passa a ter pela primeira vez ali a tentativa de constituir soberania em 49. Exatamente. Né? Então, o país demora um pouco para conseguir estabelecer as bases de um Estado soberano. E no meio disso, o Mao Tse Tung foi muito importante para consolidar esse processo, para que no futuro outros, né, líderes pudessem lidar com outras questões. E o que manteve eles unidos foi exatamente o nacionalismo. Foi exatamente o nacionalismo que manteve eles unidos, em torno da ideia da China, independente daquilo tudo. Você quer aquilo de volta? Não. E outra coisa que a gente não deve falar, não é teoria da conspiração, é que muitos desses números, quando se fala de China e de Rússia, são hiperinflados. De mortes, houve mortes? Houve coisa que deu errado, mas toma cuidado, porque se Até na Rússia, inflado? Não. Porra, na Rússia falaram Holodomor ali, não morreu do que tanto, não? Holodomor não tem nada a ver com perseguição ao povo ucraniano. É uma mentira deslavada, podre e suja. Tá? Holodomor significa uma coisa. A Rússia a União Soviética estava atrasada. O Holodomor acontecia na Europa a cada ciclo. Na Europa inteira. A Europa inteira convivia com fome, com pragas, com quebra de safra, e tudo isso acontecia. Período de pujança, você pode ver na França, na Alemanha, em todos os lugares. Período de França, daqui a pouco um período de seca, fome, miséria. O que aconteceu é que em 1930, eu acho, existiam, acho que, era uma coisa assim, um número de tipo 50 ou 60 máquinas agrícolas na Rússia, na União Soviética. E, por exemplo, na Itália, que é daquele tamanhozinho, aquela bota, que tem 300 mil quilômetros quadrados, existiam, na época já, alguns milhares de máquinas. Milhares. Então, o que houve foi uma defasagem histórica e cíclica de um período de quebra de produção. E a fome não aconteceu só na Ucrânia.
O que aconteceu é que a produção da Ucrânia foi dividida por toda a Rússia, porque era um país só. Aí deu fome em tudo quanto é lugar. Aí começaram a criar o conceito que eles tinham tirado a comida da Ucrânia para matar o povo ucraniano de fome, o que é mentira. A nação passou por um período disso aí. Foi exatamente um período de quebra, foi a última quebra de safra que eles tiveram, porque naquele momento o Stalin pega toda a indústria e começa a construir maquinário para simplesmente mitigar qualquer outro processo de quebra de safra que existiam de forma cíclica na Europa, períodos de fome e miséria que aconteciam, principalmente lá, que eram extensas áreas e um problema muito grande com o clima, porque você só tem meio ano para aproveitar, no máximo. Ao contrário do resto da Europa. O resto da Europa tem um período maior. A Rússia não. A Rússia, a União Soviética, um período, quase toda a União Soviética, um período muito menor. Tem lugares que só tem 4 meses para você aproveitar. Tá? Se você for lá para Iacútia, naquela região lá, são 3 meses por ano só. Só tem 3 meses por ano para aproveitar. Os outros 9 meses, esquece. E 40 centímetros abaixo tem um permafrost de 3 metros de gelo, de terra congelada, que é pior do que concreto. Tá? Então é o seguinte, o que aconteceu ali, aí o Ocidente aproveitou aquilo ali para fazer. Se houvesse alguma marcação especial com a Ucrânia, me diga uma coisa. Brezhnev era russo-ucraniano. Russo vindo da Ucrânia. Nikita Khrushchev era ucraniano. O maior parque de aciaria da Rússia foi feito na Ucrânia. Grandes empresas, como ele estava falando aqui, tá? Fontes de energéticas na Ucrânia. Gente, a Ucrânia fazia parte de um todo. Só isso. Só que a Ucrânia sempre foi uma terra. A Ucrânia quer dizer terra do meio. Sempre foi uma área de passagem e, efetivamente, existia um trânsito muito grande ali de ingleses, judeus, germanos. Todos eles confluíam ali, porque aquilo ali era praticamente a antiga Rota da Seda. Porque é por ali que fazia o comércio. Aquilo ali era um centro de distribuição para a Europa. E quando acontece esse grande problema, botam tudo na conta da Rússia, que a Rússia tentou, é mais uma tentativa de satanização da Rússia, de todo o processo. Né? Sabotagem. Sabotagem, como eles tentaram fazer a vida inteira. Sempre. Se morresse tanta gente na Rússia, como falaram que morreu em vários períodos, em expurgo do Stalin, não tinha mais ninguém lá naquela terra. Tinha morrido todo mundo. Cada um chuta um número. 40 milhões lá, mais 40 milhões do Stalin, mas você veja, já está dando negativo aqui o número. Né? Já está dando negativo o número. Então é o seguinte, o cara começa, é o que vai que cola. Vai que cola. A indústria da mentira, às vezes, ela pega proporções absurdas. Quem quiser alguma coisa, estude aí a farsa do colesterol. Estuda aí. Vai lá e veja como uma indústria inteira, como se passou a consumir gorduras, vegetais, venenos, baseado em pesquisas falsificadas. Falsificaram as pesquisas. Esqueci o nome para vender óleo do americano. De gordura? Não, para modificar toda uma cultura. Então é o seguinte, para modificar toda uma cultura. Então é o seguinte, satanizaram as gorduras animais, fizeram tudo isso aí, criaram a indústria do combate ao colesterol, que hoje o cara descobre que o colesterol não é ruim nem é bom. Tem os dois, né? Não, exatamente. Tem um ruim e tem um bom. O colesterol é você que aciona ele. Aí eu não sou médico, eu trago meu filho que é veterinário, que eu conheço bem. Então é o seguinte, mas o que eu quero te dizer é que isso tudo foi baseado em cima de uma farsa que durou mais de 50 anos. O cara pegou todos os números e falseou eles, todos eles. Criou uma coisa e simplesmente virou uma coqueluche mundial. Aí tome comer Becel, que é bom para o coração. Não tem problema. O movimento feminista, o movimento feminista, o que o cara fez? O cara pegou o movimento feminista, um marqueteiro,
Tá? O marqueteiro foi contratado. O cara chegou e falou assim: estamos com pouca venda de cigarro. Acho que foi a Philip Morris. O cara, deixa comigo. O cara começou a patrocinar eventos de liberação feminina, mostrando as mulheres fumando. Vamos vender mais cigarro. Tá? Aí a mulher idiota começou a empurrar o rabo na nicotina, porque aquilo ali era um sinal de empoderamento. O que ele queria era aumentar as vendas. E aumentou exponencialmente as vendas. Assim, né, Rubão? Tá? Aí é o seguinte, ele começou... Aí parecia que o cara era um cara defensor da agenda feminista. Isso é pra frente, tá? Esse é gente Exatamente. boa, Aí ele tem uma figura clássica lá, que ele bota 4 modelos, todas elas fumando, e aquilo ali foi simplesmente para aumentar o mercado. Não brinca com sionista quando o negócio é mercado, não. Não, e você Vamos... Tem só para comentar, para fechar, você tem sempre 2 pesos, 2 medidas, né? Quando você vai falar de geopolítica e quando você vai falar de comparação de modelos. Né? Você vai falar, você tem lá o modelo chinês, o modelo soviético, você tem o modelo ocidental, capitalista, etc. É muito... Isso aí que o Rubão falou, também o pessoal que conhece, que já viu, sabe muito bem, né? Que o Holodomor é algo assim... Não existe consenso nenhum. Tá? Historicamente, de que isso foi causado pelo governo. Não existe prova disso. Existe grupos que defendem isso, né? Dentro da Ucrânia, principalmente e tal. Mas você não existe ali provas factíveis de que realmente ordens do Stalin ali, documentação, não existe nada disso. Agora, você tem essa narrativa de que foi um genocídio. Curioso, por exemplo, você vê que no caso da fome de Bengala, que é outro caso emblemático, muito famoso, você pensa em Churchill, né? Winston Churchill. A narrativa sempre é muito positiva, sempre uma agenda positiva sobre o Churchill. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial ele representava o liberalismo, o Ocidente, o capitalismo, né? Toda essa visão. Na Índia, o Churchill é odiado, né? Ele é odiado assim como o Stalin é odiado na Ucrânia, talvez até mais. Porque o Churchill teve essa situação, né? Da fome de Bengala, é um caso famoso, em que os recursos, né? Vamos lembrar aqui, né? O Império Britânico, até a Segunda Guerra Mundial, era o império mais poderoso do mundo. E a Índia era a joia da coroa do Império Britânico, né? Era a parte mais importante, né? E boa parte dos recursos da Segunda Guerra Mundial vinham da Índia, né? Em termos de não só mão de obra, soldados para lutar, mas alimentos, etc, etc. O Churchill, basicamente, ele cortou qualquer tipo de repasse, porque... Aquela coisa, né? O Império Britânico, Londres decidia, né? Aonde que os recursos iam ser enviados, gastos, por mais que fossem produzidos ali na própria Índia, muitas vezes não ficava lá. Então, na Índia hoje, ele é lembrado como alguém que cortou totalmente o apoio, o envio de alimento, principalmente para o próprio continente indiano, para alimentar os soldados no fronte. E também alimentar, claro, a própria Inglaterra, o Reino Unido. Isso causou uma fome brutal, milhões de mortos, né? A gente sabe que os números na Índia grandes, né? Porque a população é grande. Então você teve um impacto com milhões de mortos. E é algo que ali, dentro da cultura local indiana, é bastante lembrado, mas que a gente praticamente não fala, não ouve falar. Quando a gente fala que o Winston Churchill fez um genocídio. Ninguém fala isso. Isso não aparece na mídia, isso não tem reverberação. Mas lá na Índia isso tem bastante reverberação. É curioso, você vê que bizarrices, né? Algumas bizarrices. Mas a Índia, por exemplo, o Hitler, ele é uma figura relativamente popular, né? Tem muito indiano que gosta do Hitler, sim, basicamente porque era inimigo do Império Britânico, né? Que hoje é odiado, né? O inimigo do meu amigo. É aquela lógica, né? Porque os caras mantiveram eles como escravos ali, basicamente, até a Segunda Guerra Mundial. Então, por mais que hoje a gente saiba, né? Todos os crimes do nazismo e tal. Para muitos indianos ali, você tem o Churchill pior ainda. Foi ele que maltratou, foi ele que ferrou a gente. Né? O Hitler foi lá com outra galera. Então, tem muito essa questão, 2 pesos, 2 medidas. Aqui no Brasil, especialmente, né? O Brasil é um país que, por conta dessa tradição que a gente comentou anteriormente da CIA, está presente aqui, desenvolveu uma série de ideologias aqui, né? Que vão desde o cinema. Pô, tem trabalhos e trabalhos aí que mostram que na década de 50 os caras estavam embrenhando aqui no interior do país, levando cinema itinerante, a CIA, levando cultura, cinema itinerante para mostrar filme americano, para mostrar, para encarnar essa ideologia que a gente tem hoje muito bem por dentro das Forças Armadas, né? Também a CIA
tá ali o tempo todo. Então você cria essa mentalidade, né? Inclusive em setores privilegiados da sociedade. Os caras não conseguem ver. Fica aquela ideologia, pô, o Stalin do mal, né? Porque aquele modelo representa aquele modelo. E o Churchill, ele não é tão do mal assim, ele fez isso.